Pessoal, primeiro um prazer estar aqui, agradecer ao Grupo Trama o convite a vocês para abrir a porta da escola. Meu nome é Rafael Mansur, eu vou mediar um pouquinho a atividade nossa de hoje. Já vou apresentar a nossa grande estrela já, que está me deixando emocionado de estar tão emocionado com a atividade. Um pouquinho que eu já conversei com ele, eu gostei muito do que eu ouvi, então eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto. E só quero combinar com vocês um pouquinho da dinâmica nossa aqui. Vou conversar um pouquinho com ele, depois a gente vai ver uma leitura dramática do texto, depois eu vou fazer mais algumas perguntinhas e vou abrir para vocês, se quiserem entender como é que funciona, como é que funcionou, quiserem a escrita do livro, o que ele propôs de história, de onde veio a história, como começar a escrever um livro, enfim, vou deixar aberto para vocês também fazerem as perguntas durante a nossa conversa aqui. E aí fiquem à vontade para levantar a mão, enfim, a gente não precisa de esperar eu falar, quem quiser falar, beleza? Bom, então vou deixá-lo se apresentar, o nosso grande escritor, o primeiro livro dessa turnê aí do Trama pelas 3 escolas, com a 2ª edição do Senação. Vou pedir para ele se apresentar para vocês e já contar de onde que veio o livro Encontros e Desencontros, porque demorou para ficar pronto, né? Então conta um pouquinho para a gente aí de onde veio essa vontade de escrever, de onde veio o livro, para a gente entender um pouquinho. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco do meu livro. Meu livro nasceu de uma ideia que quando eu trabalhava na empresa, e como eu tinha horário livre, isso em 85, eu comecei a escrever. Eu pintava, dado almoço e dedilhava. Aí foi muito importante. E na época eu tinha uma pessoa que era muito amiga e ela me ajudava. Como eu só tinha o 4º ano, ela me ajudava, revisão. Foi crescendo aquele livro. Mas chegou até esse tempo, já tinha muitos rascunhos, mas falei assim, puxa, não dava tempo, porque eu saí de outra firma, mais trabalho, tudo. Aí deixei de lado. Só fiquei com aquele tanto de papel lá guardado. Quando foi em 2016, eu vim sofrer o AVC. Aí eu pedi um amigo para ele me ajudar a transcrever. Aí ele fez, eu fui falando e foi transcrever. Aí tudo bem. Eu conversei, sem fazer nada, fazer isso, tem que fazer alguma coisa, poxa, minha cabeça funciona. Aí quando eu comecei com meu sobrinho, ele se propôs a escrever. Tinha um início, tinha um meio, mas nada mais, faltava o fim. E tinha que pôr alguma coisa no início e no meio para dar o final. Senão, poxa, eu chegava até um certo ponto, eu falo com o meu sobrinho assim, para. Assim, não vai dar certo não. Eu estou falando do João que morreu aqui, lá na frente aparece de novo. Que a gente vai escrevendo. Então, isso que surgiu o meu livro. A ideia de, poxa, eu sem fazer nada. Do meu lado esquerdo, todo perdido. Aí eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que escrever, tinha que preencher minha mente. Senão eu fico em casa só pensando coisa ruim. E aí nasceu a ideia do livro. Seu Antônio, conta uma coisa. Lá em 85 o senhor começa a escrever o livro. Sim. O que o senhor começou a escrever? Era um pouco do que o senhor vivia? Era um pouco do que o senhor escutava? Era um pouco do que você inventava? Essas histórias vinham de onde? Na realidade, antigamente, né, nós vivíamos uma situação sem dinheiro. A gente era pobre. Então a única forma da gente sobreviver, poxa vida, era tentar fazer alguma coisa.
para tentar melhorar de vida. Aí a única forma que a gente encontrava era o sofrimento da família, tentar salvar, igual na parte do livro que eu falo, que é verdade, até ser a metade do livro é a minha realidade. Depois da metade começou a ser ficção. Eu comecei a pensar que, pô, o que poderia ter acontecido se eu tivesse mudado a vida? Porque é o seguinte, você tem uma vida, você leva ela tranquilo. Mas chega a certo ponto, ou você vai para o lado errado, ou fica ali certinho e tenta construir uma vida melhor. Então, para mim não ter essa vida perdida, poxa, eu sofri, nós somos pobres. Então, uma parte do livro que eu falo da minha família, que foi o mais bacana do mundo, que é uma família de todo mundo, que a gente respeitava os pais. Mãe era abençoada. Se você falasse assim de mãe, acabou. Então eu cresci nessa vida. E graças a Deus, isso me deu caráter, honestidade e me fez caminhar na vida. E ser o que eu sou hoje. Hoje eu sou um homem, caráter e de muito pensamento positivo. Entendeu? Então, isso é o primeiro. Aí depois da metade do livro, a gente fala daqui a pouco. Ele fez essa, eu ia fazer essa pergunta mesmo, do livro, né? Qual o sentido, a história, o conto dela. Legal. A gente vai assistir agora um pouquinho da leitura dramática que vai ser feita pelo Marcelo. E vai ser a primeira vez também que o nosso autor vai assistir uma parte do livro dele sendo transformada aí, né, da palavra escrita para a história aí oral contada para vocês. E depois a gente volta a conversar um pouquinho com o seu Antônio também. Boa noite, pessoal. Já está até cansado da minha cara, né? Semana passada, essa semana, mas a gente promete que vai ser por hoje. Então, na semana passada eu vim cá, fiz uma palestra para vocês. Hoje eu estou como ator, que eu, como disse, é a minha profissão, né? Eu sou formado em arte cênica. E aí fui convidado pelo pessoal do Trama a fazer uma pequena leitura dramática de uma parte do livro do seu Antônio. Eu tive o prazer de conhecer esse ano, anterior no teatro também, que ele faz teatro. Bom, o livro Encontros e Desencontros narra uma história que até então eu não sabia que era parte verdadeira, né? Era dele e outra parte era ficção, mas eu já imaginava que deveria ter alguma coisa de autobiográfico, sim. A história de um rapaz que tem muitos percalços na vida, já adulto, né? Como todos nós, mas que no final da história consegue se redimir e encontrar a felicidade. Em contraponto a isso, tem uma moça que também sofre os mesmos percalços e eles vão se encontrar no futuro. Ela supera isso e se encontra no futuro. O pedaço que eu quero ler para vocês conhecerem a obra, um pedaço da obra, como é a escrita do seu Antônio, é justamente quando é introduzido no livro a moça. Tá? Depois de 6 meses de cama, Cláudia se restabeleceria finalmente. Não acreditava que ainda poderia caminhar livremente pelos campos. Renascer para ela tinha um significado muito grande, pela sua luta e pelo apoio constante de seus pais, que não arredaram o pé do seu leito. Caminhava com seus cabelos pretos soltos, levados pelo vento, que também acariciava sua face. Sentia-se totalmente livre daquele pesadelo que marcava uma boa fase dos seus 17 anos. Tentava tirar esses pensamentos da cabeça, mas no entanto não conseguia. Isso tudo passava em sua mente. Era como qualquer garota na sua faixa de idade, alegre, cheia de vida e louca para chegar o dia em que completaria 18 anos. Tinha acabado um pequeno relacionamento que deixara grandes marcas em seu coração, apesar de ter durado apenas 2 meses, e isso a fazia sentir-se infeliz. Mas sabia que ainda tinha muita vida dentro dela, que poderia dar a volta por cima. Mesmo assim, sua dor era tamanha,
vindo a ter uma depressão quando pensava que o relacionamento vivido seria muito bonito se continuasse. No entanto, infelizmente acabou, e seus dias tornaram-se tristes. Resolveu parar de estudar e se entregou a outro tipo de vida. Lágrimas se faziam constantes, já não era tão participativa de festas e viagens, não conseguia esquecer esse amor. Apesar de tão nova, não acreditava que pudesse viver outro grande amor, até o dia em que se viu sem forças para caminhar. Pensou ser coisa sem nenhuma gravidade, não ligou e nem comentou nada, e quando foi chamada por sua mãe naquela manhã, continuou ali, deitada na cama. Sua mãe também não se preocupou, pensou ser apenas preguiça. Um pouco mais tarde tentou sair da cama e se encontrou sem forças nas pernas. Naquela ansiedade, gritou sua mãe, que veio assustada. Que foi, minha filha? Está ficando maluca? Precisa gritar desse jeito? Mãe, eu não estou conseguindo andar. O quê? Vamos, levante, se apoie em mim. Mas quando tentou se apoiar em sua mãe, seu corpo cedeu. Sua perna não suportou e novamente caiu na cama. Dos olhos de Cláudia brotaram lágrimas que desciam por sua face. Suas irmãs vieram em disparada sem saber o que fazer. Cláudia gritava, puxava os cabelos e chorava ao mesmo tempo. Foi levada às pressas, carregada para o hospital. Não conseguia parar de gritar e quando chegou foi logo atendida e caiu desmaiada sobre a maca. Mais tarde, quando se restabeleceu, ao seu lado só conseguia ver seus pais. Não conseguia enxergar mais ninguém. Sônia foi até ela e abraçou. Cláudia quis lhe perguntar o que estava acontecendo, mas teve medo de ouvir uma resposta que não a agradaria e ficou em silêncio quando Sônia falou. Olhe, minha filha, não foi nada grave, só seu corpo se esquecendo de acordar com você. Ele continuou e continua adormecido, mas logo, logo estará bem. Oh, mãe, é tão ruim deixar o corpo da gente dormir até mais tarde. Mas amanhã, já sei, vou esperar ele acordar primeiro, depois eu... Escondendo a dor que sentia naquele momento, sua mãe respondeu, isso mesmo, minha filha. Mas mesmo assim não conseguia falar mais nada e saiu chorando do quarto. Minha filha, fique calma, e estaremos sempre do seu lado, falou seu pai, passando a mão pelos cabelos. Mas o outro dia chegou e ela continuou ali no leito. Quando sua mãe chegou, disse, oi, como está minha pequenina? Já estou bem melhor, mamãe. Já consegui sorrir com simpatia. Então Sônia lhe falou o que estava acontecendo e pediu para que tentasse se ajudar. Disse que todos da família oravam por ela para que tivesse fé e muita força de vontade, pois só assim conseguiria sair vitoriosa. Falou também que os médicos estavam fazendo tudo o que podiam para que se recuperasse. Foi quando Cláudia indagou. Mas eu estou realmente muito desatenta, deixando meu corpo acordar depois de mim, mas amanhã, quando ia completar, sua mãe interferiu. Olha, minha filha, me escute atentamente. Não adianta querer enganar a si própria. Seja forte. Você teve início de paralisia infantil, que resolveu vir agora, quando se encontra na fase adulta. Mas a medicina já tem todos os recursos para cuidar de você. Claro que também vai depender de sua força de vontade em ajudá-los. Por favor, minha filha, fique tranquila e tudo passará. Aquilo para Cláudia foi a pior notícia de sua vida. Tão nova, tantos sonhos, e agora talvez ficasse paralítica para sempre. Chorou baixinho, mas suas lágrimas denunciaram sua dor. Os dias foram passando e não se via melhora. 3 meses após o ocorrido, no entanto, aconteceu o pior. Quando abriu os olhos, Cláudia nada enxergou. Ouvia vozes ao seu lado, conseguiu distinguir que eram seus pais. Oi? Finalmente acordou, hein, preguiçosa? Falou brincando sua mãe.
Cláudia forçou mais uma vez as vistas, mas quando concluiu que não enxergava nada, ficou desesperada. Mãe, pai, eu não estou enxergando nada. Isso não, meu Deus, por favor, isso não, falou desesperada sua mãe. Quando o médico entrou no quarto, tocou a face molhada de Cláudia e disse: não precisa se preocupar, isso é normal para quem teve esse tipo de paralisia. Como não preocupar, doutor? Ela é a nossa filha, tão nova e não enxergando nada. E se fosse sua filha, o senhor não ficaria preocupado? Falou com raiva o pai de Cláudia. Mas meu senhor, tenha calma. Não estamos medindo esforços para a recuperação de sua filha. Se ficarem desta maneira, como vou ter tranquilidade para trabalhar? Ou acalmam os ânimos ou serem obrigados a proibir a entrada de vocês neste hospital. Cláudia teve medo daquela escuridão. Sofria, mas o que adiantava ficar ali chorando? Juntou forças e pediu a Deus que a tirasse daquele sofrimento, que tivesse tranquilidade para suportar. Decidiu procurar ser forte, tentar se ajudar. Decidiu começar imediatamente a pedir a seus pais que fizessem o mesmo. Iria lutar para conseguir sobreviver. Seus pais apertaram suas mãos contra o peito, choraram baixinho porque sabiam que Cláudia não poderia mais vê-los ainda fracos. Ela ficou ainda alguns dias sem visão, mas naquela escuridão a fazia ficar mais forte. Alguns dias se passou e ela começou a ver vultos, até que voltou a enxergar novamente. Apesar de parecer fazer séculos que não abria os olhos, foi recuperando finalmente a visão até se encontrar livre da cama do hospital. Ficou alguns dias de repouso em casa e aos poucos já conseguia caminhar e passeava com seus pais no bairro onde morava. Tinha muito receio de que voltasse a acontecer. Quando finalmente se sentiu segura, já caminhava sozinha e pediu a seus pais para que a deixassem sair um pouco. No início quiseram contestar, mas preferiram acreditar que ela era capaz. Ela chorou, mas agora o motivo era de alegria por ter acabado tudo bem. Levantou e correu. Sentiu um corpo livre e novamente comandado por ela. Sentia-se muito feliz, ou talvez mais feliz de todos os seres humanos. Via-se em uma nova vida. Queria esquecer tudo de ruim que se passou, do namoro, da doença, queria apenas renascer. Sabia que teria força suficiente para isso quando retornou para casa. Já era quase noite. Seus pais a receberam sorrindo e ela os abraçou. Que tal eu reiniciar meus estudos? O que acham da ideia? Os dois se olharam e responderam ao mesmo tempo: claro, claro! Mas, continuou Cláudia, eu mesma vou pagar. Vou arrumar um emprego, pois já gastaram o suficiente comigo. Agora eu quero lutar um pouco mais. Aos poucos, Cláudia se recuperou totalmente. Mas conseguir emprego estava difícil. Por isso não saía, querendo evitar mais gastos para os pais. Lá em 85, o senhor escreveu à mão, segundo capítulo da história, introduzindo a Cláudia. Teve durante um pedacinho da leitura que eu contei a quantidade de pessoas aqui olhando para aqui, a história atenta. Quando o senhor estava lá em 85, no intervalo do trabalho do senhor, escrevendo à mão essa história, o senhor imaginou que um dia, e aí no caso de hoje, você teria 53 pessoas assistindo um pedaço da história do senhor, e mais do que 53, porque vai estar no YouTube do Trama, então esses 53 vão virar 100, 200, 300 pessoas. Algum dia lá, escrevendo à mão, o senhor imaginou que sua história ia chegar para esse tanto de gente? Não, na verdade não. O meu sonho, na verdade, é deixar alguma coisa para os meus netos, para o bisneto, alguma lembrança minha, entendeu? Então essa foi a única forma que eu encontrei, deixar alguma coisa guardada, para um dia lembrarem que um dia eu escrevi algo para eternizar.
O sonho está realizado, assim. Sonho realizado. Qual que é o sentimento, senhor? Sentimentos de, poxa, de gratidão, de alegria, muita alegria de mim. E a emoção toma conta de mim de uma forma, gente, que, olha, aproveitem. Todo mundo tem a chance. Se tiver oportunidade, põe no papel o seu sentimento. Um dia pode virar um livro. Um dia pode ser a sua história. Ali tem um pouco da minha história. Que meus netos, quando tiver com 20, 30 anos, vai lembrar da história do avô. Entendeu? Isso é gostoso. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Tem mais algumas coisinhas aqui, mas se alguém quiser, a gente... Senhor Antônio, conta pra gente. Em 2016, o livro, o manuscrito, vai virar o livro para ser publicado, correto? Não. Qual é o processo até ele virar livro ali? Foi o seguinte, em 2016, eu trabalhava e tive Teve um AVC. AVC. Aí ficou hospitalizado 8 dias, cadeira de roda 8 meses e saí com a sequela. Meu lado direito não estava 100%. E, poxa vida, eu não conseguia escrever com o lado esquerdo, com a mão esquerda, era direita só. Então eu procurei auxílio no sobrinho meu que, por incrível que pareça, também é a força do meu cunhado aí presente, meu genro, né? Meu genro aí, que eu falei para ele que entende, você não quer me ajudar a escrever o meu livro, não? Ele falou, olha, para mim não dá, porque você não pega o Rander, que é o meu sobrinho. Aí ele falou, mas eu pedi o Rander, ele se dispôs. Aí nós começamos a escrever. E teve a altura que eu estava escrevendo, que eu me perdi no livro. Eu tinha que contar um texto, porque eu não podia continuar com a história sem ter um fim. Então, este livro que o Marcel começou a ler, teve início, meio tumultuado e tinha um fim pensado. Então, o que eu fiz? Eu fui escrevendo, tinha hora que eu estava assim com o meu sobrinho, puxa vida, o que eu vou colocar aqui? Não, deixa eu dormir que amanhã eu vou colocar. E foi assim. E a gente, quando se escreve, olha, noite bem dormida vale a pena. E depois dele escrito, pronto, a ideia, o texto pronto, como que o senhor fez para ele virar o livro impresso, passar pela editora e está aqui hoje, uma edição na mão dele, uma edição para cá, como que ele virou de fato o livro para ser distribuído? Então eu comecei a procurar editoras para editar o livro, né? Procura aqui, procura ali, uns dão opinião assim, tal, vamos fazer assim. Achei um cara. Aí ele foi lá em casa, leu a história, viu o rascunho, que já estava tudo bonitinho no computador, só faltava junto o livro. Porque depois que saiu do rascunho, ficou tudo no computador. Aí foi mandado. E uma coisa incrível, gente. Às vezes você está escrevendo, você fala, tá bom, pode mandar rodar. Aí de repente, ó, isso aqui não vai casar com esse livro. Entendeu? O português é muito importante na vida de alguém que quer aprender a escrever direitinho. Então, eu errei muito nisso, porque eu tinha só o 4º ano, mas graças a Deus eu lia muito, né? Eu lia muito Machado de Assis, e foi uma coisa boa para o meu amigo. Então, foi só isso. Aí foi revisando, demorou um mês para a revisão final. Então, graças a Deus, aí em 2020 está ali, pronto, uma história, um pouco minha e um pouco de ficção. Assim, parabéns, né, te dar os parabéns, porque hoje em dia a gente vê nos dias de hoje a dificuldade que tem do jovem pegar um livro para ler, né? Como é difícil, né? Então, assim, aí por isso que às vezes as pessoas às vezes querem culpar
a escola, quer culpar o governo, às vezes pelo fato de não ter um bom aprendizado, aquela coisa toda, mas pensando bem, é culpa da nossa mesmo de não buscar uma boa leitura, né? Porque a leitura, ela é igual você falou, né? Nos traz muito aprendizado, é muito importante. E hoje você está de parabéns, né, por estar aqui contando a sua história de vida, falando isso para nós, para os jovens de hoje, o exemplo que você não desistiu, né, e superou os seus sonhos, né, meus parabéns mesmo, né, pela sua superação, né, e que os jovens que estão ouvindo, né, tenha isso de aprendizado, né, como é importante lá na biblioteca pegar um livro e ler, né, para lá na frente, né, estar bem, né, futuramente, né, e ter um bom exemplo para dar para os seus filhos, né, igual ele hoje tem, igual ele quer deixar a história, né, para os filhos, para os netos, isso é muito bacana. Meus parabéns, tá? Obrigado. Faço minhas palavras dela, era mais ou menos isso também que eu ia falar. Eu ia te cumprimentar também, te dar os parabéns, me emocionei aqui com a sua história. E a superação, né? Parabéns pela superação. E é isso, eu também concordo com ela, a questão do livro, porque apesar de ser meio, né? Meio fato real e meio ficção, mas por ser fato real, acho que desperta, né, curiosidade, né, nas pessoas, porque eu, pelo menos eu vejo por mim, eu tenho mais interesse em ler fatos reais do que ficção. Então, assim, desperta, né, o interesse, né, nas pessoas de ler e conhecer a sua história e a gente tirar proveito, né, porque às vezes a gente coloca tantos obstáculos em tão pouquinho, né, às vezes uma situação tão insignificante, a gente já coloca um obstáculo que eu não posso, que eu não vou conseguir, que eu não quero, que eu não, né, vou fazer para perder tempo. E aí tá aí você, ó, né, mostrando pra gente a superação, né, que todo mundo é capaz, independente da situação física, ou, né, basta a mente, né, ter a mente e atrás. Parabéns. E é legal nisso tudo, porque eu me encorajei, sabe? Sim. Como eu sempre trabalhei a vida toda, chegou um certo tempo que Deus falou assim, para, senão você daqui a pouco vai embora, e você tem história para contar. Não, com certeza. E aconteceu essa história. Então, o que eu aconselho a todos vocês, gente, dá um pouquinho de folga, vá para a biblioteca, pega um livro, vai ler. Eu tenho 4º ano, mas eu fico feliz de escrever uma coisa, de escrever uma história, que vocês têm a oportunidade, se Deus quiser ter a oportunidade, eu vou dar um livro para a biblioteca aqui, se quiser pegar, ler, e pense, tá? Pense que ler é o futuro de muitos jovens, que às vezes não pode continuar estudando, mas pode ali pegar um livro. Poxa, porque o livro, uma coisa bonita que ele faz, é que ele tem história, tem conteúdo, e você aprende muito, principalmente o português. Não, tá de parabéns mesmo, porque além de ser uma conquista, né, o seu sonho realizado, isso aí é superação, né? Além de ser uma conquista realizada. Eu vou contar um fato pequenininho. O meu neto um dia chegou perto de mim e perguntou assim, vô, por que as formigas fazem quando está chovendo demais? Aí eu falei, tem que ter alguma coisa. Aí comecei a escrever um livro das formigas. E eu bolei uma coisa que, negócio de Brumadinho, né? Quando houve aquela destruição lá, a formiga estava lá, destruiu a casa dela. Aí ela teve que, a rainha chegou e falou assim, eu preciso de um rei, de uma formiga para ir procurar um novo lugar para nós. Sabe o que aconteceu? Não teve um formigo. Não teve uma formiga homem
Aí simplesmente uma formiguinha foi lá e falou, eu vou. E saiu desbravando o mundo afora para encontrar o lugar. Então a gente, de repente, a história vem na cabeça da gente e a gente vem na sua cabeça, põe um papel. Quem sabe pode ver um livro. A história do livro, deste livro aqui, é uma história universal. Uma história, na verdade, tudo porque os personagens principais passam é pano de fundo para a história de amor deles. O livro é uma história de amor, né? Como a de todos nós, né? Só que eles se encontram e levam anos para ficar junto, vencendo as dificuldades. Então, uma das coisas mais faladas, cantadas, escritas, ditas, pensadas, queridas no mundo é o encontro, é o outro. Isso nunca vai ficar velho para escrever, para se sentir, para falar disso, né? Porque cada pessoa tem uma experiência diferente, então ele vai falar isso de forma diferente, né? Por isso que é importante pôr a sua experiência como a experiência de São Antônio no papel. Aí a experiência sua dele, minha, de outro, é outra experiência, apesar do tema ser o mesmo, mas é dito de outra forma, é escrito de outra forma. Exatamente. Né? Então, às vezes pode parecer bobo, né? Mas é meu. Eu senti, eu vivi. E isso tem uma importância federal, porque igual a mim só eu mesmo. E todos nós, quando eu li o livro, parecia que eu estava ouvindo o meu avô contando também muitas histórias, assim, porque a própria linguagem do livro traz isso, sabe? Parecia que ele estava conversando comigo. E todos nós temos na vida encontros e desencontros. Pode ser que nesse momento a gente ache que a gente está no meio de um desencontro, que lá na frente vai virar um encontro, que é o que acontecia no livro. Tem momentos que a gente achava que os dois, o Marcos e Cláudia, né, seria só o desencontro. Mas tem essa reviravolta. Eu acho muito legal isso que você falou, que é uma história universal, assim, né? Acho que vive com todos nós. A gente está caminhando para o final. Eu quero fazer uma pergunta para o nosso ator Marcelo aqui, de como que foi trazer essa história para se transformar em uma cena, sabendo que, né, assim, a gente pegar um capítulo, vir para cá e transformar isso a partir da visão dos personagens. Qual foi o processo que você criou até chegar aqui hoje? Agora segura para não chorar. Eu escolhi essa cena porque a minha mãe ela teve paralisia infantil. Então, quando eu li isso, acabou comigo, né? Ela já não, na verdade, depois da manhã, faz 7 anos que ela faleceu. E aí, quando eu li, eu falei, eu não tenho condição de fazer outra coisa que não seja isso. Foi escolhido por causa de uma experiência pessoal. A Cláudia, ela se recupera, ela fica bem. A minha mãe também, ela ficou, né, muito doente, porque isso era na década de 40, quando ela, nos anos de 1940, quando ela teve, ficou vários anos ali tentando. Ficaram sequelas, né? Ela teve sequela num braço e numa perna. Mas é mãe, né? Mãe é perfeita. Aí foi por isso. E aí, quando eu li, eu falei assim, eu não tenho outra coisa para falar. Eu vou falar isso, eu quero ler isso, eu quero contar essa parte do livro, muito por experiência própria. Eu não esperava essa pergunta, para falar a verdade. Mas é a mais pura verdade. E aí, tive que reler várias vezes para dar o tom certo e não me emocionar com a minha história, que é outra história. Não é a história da Cláudia, é a história da Dona Eurica. Para a gente encerrando, eu quero agradecer a todos vocês, mas eu quero fazer um agradecimento especial, mesmo sem conhecê-los, mas é porque também é uma coisa muito importante para todo mundo, a família do seu Antônio que está aqui. Então o seu Antônio está aqui com a esposa, filhos, genro, neto. Levanta a mão, família do seu Antônio, só para eles verem. Isso é muito importante.
gostoso quando a gente mostra a nossa produção e quem está assistindo, principalmente a nossa família. O senhor Antônio falou que queria deixar algo para a família, e eu tenho certeza que além do livro, o senhor está deixando muito orgulho, muita felicidade. Dá para ver o olhinho brilhante deles quando o senhor fala, filmando eles felizes. Já dá para ver, eu consigo imaginar eles mandando no grupo da família: olha o vô, olha o tio, olha o pai aí, hoje brilhando a apresentação. Para fechar, o senhor fica à vontade para poder falar alguma coisa, para agradecer. Agora é com o senhor. Primeira experiência, assim, falando com pessoas, né, que vieram ver com a gente. Eu quero agradecer muito o Carlos do Trama, a esposa, o Manuel, Rafael, né? Para combinar beleza. E quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui hoje e poder falar um pouco da minha história, do meu livro. E como eu falei, eu vou deixar o livro com a Miriam, né? A Romina, a diretora chama ela. A diretora Romina tem um presentinho já autografado aqui. Pode pedir. Aí, Romina. Obrigado, viu, Romina? Tá? Isso aí é uma lembrança minha para a escola, que eu espero que tenha a oportunidade de ler, entendeu? Saborear um pouco, não chorar, se emocionar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Daniel, também está aqui com a gente. Obrigado a minha família. Valeu. Obrigado, doutor.